Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Nós e a Pele. Ao longo de vários episódios vamos falar de vários temas sobre estética, cosmética e até espiritualidade e contabilidade. Então, nada melhor do que começar por vocês conhecerem um bocadinho a minha história, o que está por trás da FS e da Fátima Souto, que sou eu. Sou a fundadora da FS Pure Collection e hoje desafiaram-me para responder aqui umas questões, porque realmente é muito importante conhecermos quem está por detrás de quem seleciona todas estas coisas maravilhosas para nos nutrir, nos relaxar e, acima de tudo, para reencontrar um equilíbrio entre a mente, o corpo e a alma. Então, hoje vou responder-vos a essas questões. Então, Fátima, o que é que fazia antes de fundar a FS? Estava ligada à área de cosmética ou veio de outro setor? É assim, a minha atividade profissional, obviamente, não começou na estética. Trabalhei ainda uns anos noutras áreas, que nada tinham a ver, a área automóvel, portanto não tem nada a ver com cosmética. Mas realmente, desde muito cedo, eu sentia uma paixão por estas coisas da beleza, da estética, e desde muito pequenina sempre tive esse sonho, obviamente, mas sempre difícil de concretizar. Até que consegui realmente depois ingressar no curso de estética e cosmética, e devido a essa vontade de ajudar as pessoas, não sei, a beleza sempre me atraiu e sempre me fascinou, e até ao ponto que eu consegui realmente tirar o meu curso e trabalhei vários anos como colaboradora de outras empresas, obviamente. Tive um percurso que eu acho que fui feliz nesse percurso porque tive a facilidade ou a possibilidade de trabalhar sempre em empresas de representação de cosmética e de equipamentos, o que me permitiu criar uma bagagem a nível de conhecimento, de formação, de coisas novas, coisas de vanguarda. Na prática, quando trabalhamos com um distribuidor, somos sempre os primeiros a receber todas essas novidades, não é? Então, eu sinto-me uma privilegiada porque realmente consegui absorver uma grande bagagem de conhecimento nesta área da estética. Viajei muito, visitei muitas fábricas de cosmética, de equipamentos pelo mundo, e isso foi aumentando o meu currículo, obviamente. Onde eu realmente também aprendi imenso foi numa empresa que trabalhei de concepção, de montagem e gestão de spas. Então fazíamos desde o projeto no papel até colocarmos em marcha o spa e também incluindo a exploração, ou seja, eu trabalhava desde definir a planta até depois selecionar os terapeutas, definir um menu e colocar o spa a funcionar e gerir aquilo tudo depois, aquela máquina. E foi um trabalho onde eu realmente difícil, mas que aprendi imenso, imenso, imenso. E então a EFS veio depois no seguimento deste meu percurso, que me permitiu realmente ter este conhecimento da área e conseguir ter conhecimento para fundar a EFS. Mas então houve algum momento, algum clique que a fez perceber que era o caminho que queria seguir? A estética A e a estética. beleza? Sim, sim, André, porque eu via que realmente as marcas no mercado começam a proliferar, há tudo, há uma panóplia de coisas a saírem para o mercado começou a realmente a florescer. Muitíssimo, mas eu senti que algo faltava. Não era uma estética, do meu ponto de vista, que trabalhasse o interior das pessoas. Era algo muito de mascarar e não de ir ao interior curar as pessoas. Então eu senti, não, existe aqui um espaço e uma necessidade nesta área que é preciso colmatar. Então foi neste momento que eu senti que sim, a EFS fazia sentido, até porque a EFS surgiu com o propósito de representar uma das marcas de cosmética, já vamos falar mais à frente, acho que me vais fazer essas perguntas, com o propósito de representar essa marca que para mim completava isto tudo que faltava, que era vermos a pessoa como um todo, trabalharmos, sim, o físico, porque toda a gente quer um melhor aspecto físico, obviamente, mas para termos este bom aspecto físico, realmente é necessário termos uma boa saúde interior
E essa boa saúde interior depende, no meu ponto de vista, quase 99% do meu bem-estar emocional. E então, pegando aqui no que estava a dizer nessa marca, então houve uma marca que se encantou e foi responsável aqui por o início deste percurso? Sem dúvida, Andrei, porque eu a dado momento estava-me a sentir, como é que eu ia dizer, muito superficial, sabes? Eu já tinha visto tudo da estética, tinha visitado tudo e mais alguma coisa, mas quando tomei contacto com esta marca é que eu disse, alto, agora sim, eu agora encontrei o meu caminho, agora é que eu acho que a estética para mim vai fazer sentido. Com a E foi alquimia. a marca Alquimia que me deu essa visão e me deu essa ferramenta que eu achava que era preciso. Eu já nos spas sentia muito essa necessidade, porque hoje em dia nós vamos aos spas e é tudo muito mecânico, muito mais físico. E eu já quando estava na exploração de spas, eu sentia essa necessidade. Tem que haver algo mais profundo e que trata as pessoas numa outra perspectiva. Então foi a Alquimia, sim, que me mudou completamente a minha perspectiva da estética. E o que é fascina mais aqui na área da cosmética? É a ciência por trás de cada produto ou a forma como cada produto é construído, o impacto na autoestima, que as pessoas têm depois de se olharem ao espelho, o ritual que cada produto tem, o contacto com as pessoas. O que é aqui? Porquê cosmética? André, eu acho que tem que ser um conjunto disso tudo. Não se pode abdicar de nada do que tu referiste, porque tem que haver realmente marcas de cosmética que apostam numa ciência, marcas científicas, porque quando eu tenho um problema no físico, eu preciso de resolver rapidamente esses sintomas, porque imagina que temos uma rosácea, a sensação é horrível. Então tem que ser uma cosmética que seja desenvolvida de uma forma que te resolva esse sintoma, que a pessoa deixe de sentir isso. Então, a ciência para mim na cosmética não é sequer questionável, tem que ser. Depois, aliado a isso, também tem que haver a parte holística, que eu achei um termo lindíssimo, que é a neurocosmética. Tem que ser uma cosmética que também interfira no nosso bem-estar emocional, na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, que trabalhe também o nosso interior. E isto tudo depois tem que ser aplicado como um ritual, e o ritual, para mim, o melhor ritual de aplicarmos um cosmético é trabalharmos de coração. Porque para mim é muito importante a técnica que eu vou aplicar, sim, mas a técnica para mim numa terapia vale 10% e 90% é o amor, a intenção que eu ponho naquele tratamento. Então, sim, também é o ritual, muito importante. Então, pegando aqui naquilo que vamos fazendo ao longo deste tempo nas nossas redes sociais dos mitos e verdades, aquele mito que eu acho que é mito da cosmética ser apenas estética, é realmente um mito e existe algo mais profundo dentro da estética do que ser apenas aparência. Existe, André, porque repara, quando nós estamos a viver uma emoção, há algo que a nossa pele demonstra no momento, certo? Vamos imaginar, alguém nos disse alguma coisa que eu fiquei envergonhada. O que é que acontece? Eu fico corada, não é? Ou fico a transpirar, não é? Portanto, as emoções interferem na qualidade da nossa pele. Então, eu não posso ter um cosmético que só funcione a nível da pele. Tenho que ter um cosmético que sim me cuide da pele, porque tem que ser, não há outra forma, mas que vá também mais além. Pode ser o mesmo ou pode ser outro. Daí nós termos aqui várias propostas e representamos várias marcas, cada uma com o seu propósito, mas que há um momento onde elas se cruzam todas e têm todas esse propósito. Algumas só atuam no físico, outras atuam também na parte emocional, na parte energética e espiritual, mas isto tem que ser um conjunto de abordagens. Falando aqui em algo que se fala muito em 2025, e felizmente, que é o mundo das mulheres agora por trás das marcas, tenho aqui três questões que eu acho que são importantes também para que as pessoas e quem nos ouve conseguirem conhecer melhor. Que no fundo é, se tivesse que descrever a pessoa
que era ou que foi antes de fundar a FS e a pessoa que é hoje, o que é que mudou? Mudou alguma coisa? Continua lá os mesmos valores, aquilo que acredita? Ou foi mudando com o tempo aquilo em que... André, há uma base que eu acho que se mantém. Há uma parte de mim que continua a mesma pessoa, que é achar que a beleza não é algo fútil, como muitas pessoas pensam que sim. Eu não uso um creme, não preciso disso. Eu acho que a beleza é algo que deveria estar no cotidiano de cada um. Então, como eu sempre, desde pequenina, gostei da beleza, gostei de me cuidar, sempre gostei desta parte, então essa continua. Agora, o que eu mudei como pessoa foi como eu vejo a forma de atingirmos essa beleza. Se sou outra pessoa, sim, houve uma grande evolução, vejo-me de uma forma muito mais, com mais força, mais autoestima, mais autoconfiança, também devido ao grande trabalho que eu própria fiz interiormente, que eu, por exemplo, se me dizes quando fundou a FS sentia-se essa mulher, não. Obviamente que não. Mas isto é um trabalho que eu fui fazendo ao longo de muito tempo, não é? E os desafios também nos vão fazendo crescer. E ao longo deste tempo, e cada vez mais, costumo ouvir que inspira outras mulheres. E eu acho que isso é algo bastante forte. O que é que significa para si ouvir isso e saber que é uma referência para tantas mulheres, principalmente? Olha, André, isso eu faço se calhar de uma forma inconsciente, mas sim, já muitas mulheres me disseram: ai, Fátima, aquilo que me disse, aquela frase que eu às vezes já nem me lembro que me disse aquilo, mas saiu-me no momento, é aquilo que me disse transformou a minha vida. Na prática, olha, fico muito orgulhosa, sinto-me muito lisonjeada por isso, mas na prática, para mim, essa é a minha grande recompensa. Saber que o meu trabalho não é em vão e que com o meu exemplo eu consigo transformar vidas e transformar pessoas. Olha, muito mais do que a parte financeira no fim do mês, que também é muitíssimo importante, porque há contas para pagar, temos responsabilidades, temos colaboradores dos quais somos responsáveis, portanto, é uma casa que precisa de se alimentar, portanto, independentemente de tudo isso, a minha maior recompensa e o que me faz ainda estar aqui depois de tantos desafios, tantas dificuldades, não é fácil ter uma empresa, não é? Não, não é, olha, ok, que bonito, vamos todos os dias e sim, tento que isso seja uma coisa divertida, que seja leve, que seja fluida, mas a minha grande recompensa e o que me faz continuar e insistir até hoje são essas pessoas às quais eu consegui realmente ser um exemplo, transformá-las, ajudá-las a estarem melhor na sua vida, no seu bem-estar. E quando às vezes me apetece desistir, porque uma coisa é certa, André, a EFS não é aquela marca, aquela empresa que vende produtos. Isso é a coisa mais simples hoje em dia e se calhar para mim seria muito mais fácil eu pegar numa marca de quantidade, preço baixo e vender produto só porque sim. Mas eu costumo dizer que a FS não é uma empresa de venda de absolutamente nada. É uma empresa de mudança de consciências. E mudar consciências hoje em dia é das coisas mais difíceis de fazer. Portanto, o nosso grande desafio hoje, como empresa, é marcar pela diferença, obviamente, marcar pela qualidade do serviço, no trato das pessoas, termos uma relação muito próxima com os nossos clientes, mas, acima de tudo, o que nós temos como marca são marcas que mudam a consciência das pessoas. E isso é muitíssimo difícil, mas é isso que cada dia me faz levantar e vir para aqui com ânimo e não desanimar, não desistir, porque o que é que acontece, André? Sempre que eu estou naquele momento, pá, isto é tão difícil, andamos aqui a lutar, a remar contra a maré, tu sabes que parece que me chega aqui uma cliente com um problema. Não, não sei se isso é um sinal do universo, eu não acredito muito nisso, mas parece que quando eu sinto que já não tenho mais força para lutar contra o sistema, não é? Vem uma pessoa com um grave problema para eu ajudar e já sabes que o meu trabalho nunca é vender um produto só. Eu Mas isso ajudo não lhe acarreta responsabilidade? muitíssimo.
Muitíssimo mais responsabilidade, André, porque uma coisa é venderes um produto e já está, não há responsabilidade de absolutamente nada. Não, é muitíssima responsabilidade, porque na prática tu sentes que aquela pessoa precisa de ti, tu na prática estás um bocadinho melhor que ela, porque ninguém está bem a 100%, mas tu dizes assim, não, eu tenho que ajudar esta pessoa a subir mais um bocadinho, a sentir-se melhor. É muita E é responsabilidade, sem um dúvida. ciclo. E é um ciclo, André. Eu curo uma pessoa, depois aparece-me outra, e depois lá está, depois de eu conseguir colocar a pessoa neste patamar, há sempre aqui ainda o subir para o outro, para o outro, para o outro, porque depois o que é que tu estás bem? Nós sabemos o que é estar bem a 100%. Acho que ninguém sabe. Pensamos, se calhar, sentimos o melhor até hoje, eu senti até aqui. Mas há sempre mais um bocadinho. Como dizia o Idili, que é uma frase que eu tenho para mim, para a minha vida, e que sempre que eu me tento desviar, não, eu vou sempre para aquela frase que é: a beleza é um caminho ascendente até à luz. Então é um caminho que nunca para, nunca tem um fim. Portanto, é um caminhar constante e contínuo. Falando aqui nas dificuldades que estava a falar há pouco, ser empresária nesta área trouxe-lhe alguma lição inesperada ou mais difícil que não estava à espera que fosse assim tão difícil? Senti. E sabes qual foi a que eu senti? É por ser mulher. E nesta área nota-se muito isso, infelizmente. Eu gostaria que as mulheres tivessem uma transformação muito grande e que se admirassem umas às outras, que se apoiassem umas às outras e não se vissem como rivais, mas sim como parceiras, como companheiras, que se unissem umas às outras. E eu nesta área, André, sinto muito isso. Trabalho na área de mulheres, na área da beleza. Eu tento empoderá-las, eu tento elevar-lhes a autoestima, a autoconfiança, mas por vezes as pessoas não entendem como dar a mão, mas sim se calhar como eu achar que estou acima de quem quer que seja. E, os homens, como empresários, têm a vida muito mais facilitada, até homens com homens e homens com mulheres, sem dúvida. Para mim, o meu maior desafio foi esse mesmo, André. E aqui na inspiração por trás da criação da FS, porquê FS por Collection? Olha, porquê FS? Porque eu senti, dado o momento, que existia necessidade e existia espaço para uma empresa como a nossa. Uma empresa que olhasse a beleza não só como um negócio, mas sim que aportasse algo mais às pessoas. Algo que realmente transformasse e ajudasse as pessoas no seu dia a dia a sentirem-se melhores. E, André, não sei se existem marcas que já tenham esse propósito, mas eu não conheço. Eu acho que a FS se distingue no mercado pela sua autenticidade, que procura produtos que tenham qualidade, que tenham resultados efetivos, eficazes, duradouros, com uma condição: nunca, jamais, provocar qualquer dano que seja a nível físico para um objetivo estético. Não tenho essa visão da estética, não entendo que tenhamos que agredir para um objetivo estético. Vamos deixar essas agressões, que às vezes tem que ser, quando estamos a falar de um caso de saúde. Ok, tem que fazer uma cirurgia, tudo bem, vamos fazer, porque é uma questão de saúde. Agora, por uma questão estética, eu entendo e acho que existe formas de se conseguir a beleza que as pessoas tanto almejam sem qualquer tipo de agressão celular. Pronto. Se eu lhe tivesse que pedir então 3 valores da FS que acarreta desde o início e que se mantém até hoje, quais seriam? Primeiro, respeito pelo humano, pela pele como um órgão vivo, e temos que respeitar os seus tempos, os seus ciclos,
as suas qualidades, as suas frequências, tudo isso. Portanto, respeito pelo corpo humano. Depois, qualidade nos produtos que se representa. Nós não representamos qualquer coisa, portanto, somos uma empresa que, para mim, como valores, é a excelência na qualidade dos produtos. E depois, o outro valor que eu acho fundamental, que é as relações humanas, porque sem relações humanas o mundo não funciona, sem boas relações humanas. Então, para mim, são esses os 3 pilares que para nós continuam desde sempre. Foi a nossa base e até hoje continua. De forma resumida, porquê estas marcas e o processo de ser representante delas em Portugal? Olha, vou-te começar pela minha marca de coração, não é? Que toda a gente sabe que é a Alquimia e quem me conhece sabe que eu defendo esta marca com toda a minha força, porque também foi a marca que me transformou, André, porque eu, se calhar as pessoas olham para mim e acham que eu não tive problemas ou não tenho problemas, mas eu tinha muita falta de autoestima, André. Eu lembro-me quando estava nos automóveis, as pessoas diziam-me uma palavra e eu ficava muito corada, vermelha, mas porquê é que eu fico assim, pensava eu. E eu também não conseguia perceber porquê, não é? Porque realmente tinha essa falta de autoestima, não é? E com a Alquimia eu senti que me transformei completamente. Eu jamais estaria aqui a falar contigo, não é? Antes da Alquimia. Jamais, te digo. Para Então, mim, Fátima tímida na mesma palavra não combina sequer. pois é, mas já combinou. Essa senhora já existiu, mas foi muito lá atrás, André, é verdade. Por isso é que, como eu já passei por todas essas fases, que eu vejo as outras pessoas a passar e eu sinto que tenho que as ajudar, André. Eu não consigo ser indiferente quando vejo uma mulher ou um homem, mas pronto, as mulheres, como sabes, eu tenho um carinho especial por elas, porque sou mulher, não é? E porque sinto que as mulheres são o equilíbrio dos homens. Uma mulher que não esteja em equilíbrio, automaticamente o homem também não vai estar, portanto, tenho esta forma de ver. Mas a Alquimia eu conheci quando trabalhava nos spas, André. Eu senti essa necessidade nos spas de algo muito mais profundo. Quem vai a um spa, a função é cuidar da pele, sim, mas acima de tudo as pessoas regenerar-se e transformar-se a nível interno. E há muita carência de bons rituais nos spas, infelizmente. Então, eu conheci esta marca quando fui a uma feira e veio alguém ter connosco que havia a possibilidade de a representar em Portugal. Eu nem olhei para trás, eu vamos lá. E cheguei lá ao stand da Alquimia, estava lá o Idili. E eu fiquei, ai meu Deus, que emoção quando eu vi aquilo. Ele fez-me os testes de kinesiologia, na altura não percebi nada daquilo, mas achei maravilhoso, fantástico. Então ele dá-me 2 produtos para eu experimentar. André, aquilo transformou a minha vida, acho que foi a partir desse momento. Ele Quais ofereceu-me foram os 2 produtos? produtos. Ele ofereceu-me o Body Sculptor, que até hoje é um dos best-sellers da Alquimia, e eu senti o meu corpo a transformar-se de uma forma, assim, foi quase em 2 semanas. Foi maravilhoso. E ofereceu-me o reafirmante de busto, que até hoje são produtos maravilhosos, que transformam a vida das pessoas. Então, eu nunca mais deixei de usar o reafirmante de busto. Isto foi em 2004 que eu conheci a Alquimia. Então, por aí, depois foi um caminho de transformação, nunca mais deixei. E então trabalhei como formadora da marca noutra empresa onde trabalhei antes, que era na empresa de montagem de spas. Depois saí dessa empresa, entretanto fui dar formação em escolas, trabalhei 4 ou 5 anos a dar formação no IFP, mas depois recebi o convite para ir trabalhar para a Alquimia novamente como formadora e depois propuseram-me representar a marca e eu nem olhei para trás, porque sim, é uma marca que tem todo o espaço no mercado. Arrisquei numa altura muito difícil, que supostamente estávamos numa crise muito grande, que foi em 2014, e toda a gente, então tu vais abrir uma empresa agora que estás tão bem na formação, e eu sim, só vou abrir a FS, porque é a Alquimia, porque se fosse outra marca qualquer, André, jamais, porque se fosse mais uma, não tinha nada a ver comigo. Então, como foi a Alquimia, eu disse sim, vou representar a Alquimia e vou arriscar, e até hoje continuamos aqui com a Alquimia. Como é que se junta aqui a Medestec e a Ovaco?
por ordem cronológica, não é? A Medestec. A Medestec nós abrimos em 2014, em 2015, num encontro de formadores e distribuidores na alquimia, estava lá uma pessoa que conhecia a Medestec e que me disse: Fátima, tu tens que representar este equipamento. E eu, mas equipamentos, não? Não, Fátima, isto é uma terapia energética. E eu, clim, uma terapia energética? Como é uma terapia energética? Um equipamento, eu não conhecia muito bem, então fui estudar e pesquisar, e sim, a Medestec, na prática, o que faz, podemos dizer que é uma terapia energética natural, porque é uma frequência que é na mesma vibração das nossas células, e o que nós estamos a fazer é o equilíbrio energético celular. Portanto, não agride, é uma tecnologia 100% segura, não invasiva, com resultados imediatos, e na prática o que estamos a fazer é uma terapia regenerativa a nível celular. Portanto, faz todo o sentido na medida em que, por exemplo, e na prática junta-se ali, tem aqui um elo de ligação na alquimia, quando a alquimia trabalha a parte energética, trabalha sempre com as duas energias yin e yang para equilibrar a célula a nível molecular, e a Medestec faz isso também juntamente com a alquimia a nível celular. Na prática, o que procura a Medestec, o que faz a tecnologia da radiofrequência, é na prática equilibrar a célula a nível molecular, que é o mesmo que a alquimia faz quando trabalhamos com a energia yin e yang, para equilibrar a nível celular. Então eu disse, sim, tem a ver com a forma e combina com a forma como eu vejo a estética. Então, sim, é um equipamento que podemos representar. E mais tarde, isto foi em 2024, acho que perto um bocadinho nos anos, alguém me contactou e disse: Fátima, tenho aqui uma marca maravilhosa para ti, é a tua cara, é o que tu defendes e é o teu propósito, porque as pessoas também já me conhecem, porque eu acho que quem me conhece sabe muito bem o que eu defendo, André, e não vacilo, não é? Daí também a minha dificuldade, não é? Não é porque era muito mais fácil ir com a maré, mas não, é mais difícil mantermos às vezes o nosso propósito. E então, ok, que marca é essa? Então vieram apresentar-me e eu disse assim: olha, muito bem, é uma marca que é desenvolvida, é uma marca coreana, que é desenvolvida pelo Instituto de Ciências Médicas da Coreia, que é a OVACO, para mim fazia todo o sentido também, não é a filosofia toda da alquimia, mas é aquela resposta rápida, imediata e eficaz que as pessoas procuram fisicamente, que também é necessário. Por exemplo, imagina que tens um acne. Obviamente que o acne tem a ver, se calhar, com uma falta de autoestima que te alterou a nível emocional e depois a nível hormonal e que depois se transforma, não é, num acne. Mas isto é um caminho muito longo até chegarmos ao acne. Claro que a cura é na mesma longa também. Às vezes as pessoas querem resultados para ontem, mas a cura demora ao mesmo tempo que quase que demorou a aparecer o problema. Mas, quando a pessoa tem o problema, quer aliviar o problema imediatamente. Ninguém quer ter um acne, ninguém quer ter uma celulite, ninguém quer ter uma rosácea. Então, era necessário também uma cosmética que atue rapidamente no alívio do sintoma físico. Então, a Ovaco é das marcas melhores do mundo a nível de cosmética sanitária. Podemos dizer que é uma cosmética sanitária porque alivia os sintomas físicos das várias alterações da pele. Então é uma resposta rápida, imediata, eficaz e logo depois de aliviarmos os sintomas, lá iremos tratar a origem dos problemas e vamos à nossa alquimia. Mas a Ovaco para mim foi realmente, era a cerejinha no topo do bolo. Era o que faltava para termos aqui tudo completo, uma cosmética sanitária, uma cosmética neurológica, holística, se queremos dizer, não é? Que trabalha o físico e as emoções, e o equipamento que nos ajuda a ir mais rápido também. Então acho que neste momento temos 3 marcas que têm um elo de ligação entre elas, porque eu costumo dizer às minhas clientes que não mudo de discurso quando falo da alquimia, quando falo da Ovaco e quando falo da Medestec. Porque onde elas se cruzam, elas têm exatamente a mesma linguagem.
Eu não preciso mudar de discurso, percebes, André? Então, para mim, fez todo o sentido quando incluí a Medestec, quando incluí a Ovaco, porque quando eu estou a falar do que elas fazem, têm o mesmo propósito que a alquimia tem. Já sabemos que estas duas são físicas. Então, quando eu falo do que a alquimia faz a nível físico, não tenho que mudar de discurso quando falo da Ovaco ou quando falo da Medestec. Portanto, todas elas têm o mesmo propósito quando se tocam. Não é? Quando se tocam, quando se cruzam, a nível de respostas, elas falam a mesma linguagem. Portanto, E aqui qual é então a posição atual no mercado da cosmética da FS e o que é que afinal diferencia aqui a FS das outras empresas concorrentes que também representam ou vendem? porque nós vendemos produtos com consciência, com responsabilidade e com respeito pela pele como um órgão vivo. Então seriam esses os André. pilares É o que respeito pela pele, é vendermos produtos com consciência, darmos respostas com consciência, com respeito, com rigor, sem prometer algo que não vamos cumprir. Portanto, o que nos distingue é isso. Não somos uma uma empresa que vende quantidades, somos uma empresa que iremos fazer sentido para as pessoas que têm esta forma de ver a estética e de ver a beleza, mas são esses os grandes fatores que nos diferenciam. Trabalharmos com respeito pela pele, com dignidade pela pessoa, transformando-a na sua melhor versão, física, energética e espiritual. quais são os benefícios que estas marcas conseguem oferecer afinal também aos profissionais e aos consumidores aqui destes produtos? Porque é que no fundo, porque é que as pessoas devem vir à FS procurar Eu acho produtos? que a AFS vêm os profissionais que querem realmente curar as pessoas, tratar as pessoas, não com um mero objetivo de ganhar dinheiro, André. Claro que o dinheiro depois vem por inerência, mas se as pessoas não vêm tanto com o propósito de ajudar realmente as pessoas, não serão os profissionais da FS Pure Collection. Agora, aqueles profissionais que realmente querem resultados eficazes, resultados efetivos, duradouros, tratamentos que respeitam a pessoa e que, na prática, vão acrescentar valor aos seus espaços. Porque eu penso que, e é o que estamos a notar, marcas que prometem e depois não correspondem às promessas, depois o cliente também não volta, não é? Portanto, as nossas marcas acabam por fidelizar, por marcar uma experiência, uma emoção, uma sensação que depois também faz o cliente voltar. Portanto, na prática é isso, profissionais que queiram realmente oferecer tratamentos de qualidade, com rigor, com respeito e fidelizar os seus clientes a resultados efetivos, que eu acho que o que é que fideliza um cliente? O resultado através, não é? E confiar no profissional e na marca após realmente apresentar resultados efetivos e eficazes, não é? Qual será então aqui a visão de futuro da DFS Pure Collection enquanto representante aqui destas três marcas, da Merestec, da Ovaco e da Alquimia? Olha, eu sinto que temos um grande caminho pela frente. Sinto que estamos no nosso momento ótimo, porque há 40 anos, quando a alquimia surgiu, e eu que estou na área da estética há 25, falarmos de emoções era uma coisa que não fazia nenhum sentido. Hoje, em pleno 2025, faz todo o sentido e já se fala nisso, portanto, acho que estamos no nosso momento ótimo e sinto que temos um grande trabalho pela frente, com todas as nossas marcas, porque o que é que acontece? As pessoas não estão bem a nível emocional e esse mal-estar emocional vai provocar muitas doenças a nível físico,
e, inerentemente, alterações a nível de pele. Então, o que me faz continuar e como eu vejo a EFS, já a vejo hoje, mas num futuro próximo, é realmente uma empresa onde as pessoas vêm buscar a solução que não encontraram até agora para os seus problemas, não é? Porque quem procura a FS vai encontrar aqui aquela resposta que há tanto tempo procurava e que não conseguia encontrar em lugar algum, não é? Então eu vejo que temos um grande trabalho pela frente de ajudar as pessoas a sentirem-se bem a nível emocional para que as alterações físicas se atenuem, se suavizem e na prática haja um bem-estar geral. Então, espero que este episódio tenha mostrado um bocadinho de mim e que esta conversa sirva também para perceber qual é o nosso propósito na FS. E nos próximos episódios iremos falar de vários temas que têm a ver com o mercado da estética, da beleza e do bem-estar. É muito importante para nós que nos acompanhe, que esteja desse lado, porque afinal, entre nós e a pele existe um mundo muito grande a acontecer e que tem vida também.